boa noite a todos e a todas. Nós estamos muito felizes por essa programação aqui que a gente está começando, que a gente está estreando, né? Desejamos a vocês todos que estejam bem, com saúde. Sei que estamos todos vencendo as batalhas do dia a dia, né? Que após essa pandemia estão cada vez mais desafiadoras, né? E essas batalhas também nos limitaram tanto, né? A gente está realmente com muitas limitações na nossa vida. A formação coral, por exemplo, assim como a maioria dos grandes grupos musicais, foi profundamente afetada, né? Vocês sabem. O Coro Sinfônico da Faculdade STBNB está vivo e ativo hoje por causa do engajamento de todos, da criatividade, da disposição dos nossos membros, que têm contribuído de várias maneiras com seus conhecimentos, suas habilidades e seus talentos. Este tem sido um tempo de grande aprendizado para todos nós, especialmente também para os que estão abertos ao aprendizado, né? É verdade que as limitações são muitas, mas também há muitas possibilidades. E através do projeto Sinfônico de Quarentena tem sido possível continuar a missão de transmitir o amor de Cristo através das mensagens cantadas. Hoje nós estamos inaugurando o programa De Quem é essa voz? Que vai consistir de uma série de lives mensais com compositores convidados. E para isso nós contamos com a colaboração do professor Robson Ribeiro, que eu vou chamar aqui para a nossa live. Boa noite, professor. Boa noite, Radassa. Boa noite a todos. É um grande prazer e uma alegria estar aqui esta noite. O prazer é nosso. Professor Robson é coprodutor desse projeto e está trabalhando juntamente com o Coro Sinfônico para o enriquecimento nosso em termos musicais, em termos composicionais. Ninguém melhor do que ele para trabalhar com a gente nesse sentido, né? Agradeço também ao pastor Marcos Bittencourt, que vai ser o mediador da noite. Mas o nosso convidado especialíssimo, e nós estamos muito animados em abrir o projeto com ele, é o grande e querido poeta e compositor Guilherme Kerr, que, segundo Jorge Camargo, é um artesão das palavras. E nós concordamos com ele, porque através de suas letras temos sido levados à reflexão sobre o poeta maior, o Criador e Salvador das nossas almas. Ele vai conversar com a gente sobre poesia e música, a composição sacra em busca de uma mensagem para a igreja de hoje. Então vamos chamar o pastor Guilherme Kerr Neto aqui na live. Boa noite, pastor, tudo bom? Boa noite, Radassa. Boa noite, pastor Robson. Uma alegria muito grande para mim estar participando dessa live. E às vezes eu fico pensando se não era um projeto de Deus disfarçado ou então totalmente aberto, que ele permitisse essa pandemia, porque a gente sempre fala da igreja sair das quatro paredes, né? E de repente nós não só saímos das quatro paredes, mas nós entramos na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet. E agora é uma coisa impressionante como todo mundo... no domingo, ou no sábado, ou na quarta-noite, qualquer horário que eu abro o meu telefone, tem igrejas fazendo culto, alguém falando, alguém pregando, alguém cantando. Falei, gente, que coisa, a gente não tinha ideia do tráfico que existe, já existe, mas que agora está sendo exposto e está sendo colocado para todo mundo. Então, estou feliz de estar aqui. Eu estou aqui na minha casa, na Flórida, eu mudei para os Estados Unidos já há 22 anos, então... mas eu estou na minha casa e podendo estar com vocês aí, que eu amo tanto o Nordeste, meus amigos de Recife, tenho uma saudade grande. Eu devia ter ido aí esse ano e não deu certo. Março foi um mês maluco, então tudo foi cancelado, inclusive a minha viagem. Então, mas eu creio que é por conta dessas coisas boas que Deus tem no coração dele para todos nós, para a gente realmente sair meio que empurrado de Jerusalém para Samaria e Judéia até os confins da terra. É verdade. Deus transformando o mal em bem, né? Eu tenho certeza de que esses momentos vão ser muito, muito bons pra gente, muito enriquecedores, né? Para o coro sinfônico, em primeiro lugar,
e para o nosso público também, que está muito ávido de refletir, de conversar sobre as coisas que a gente tem vivido, né? E sem mais delongas, eu quero trazer o nosso mediador, o baiano recifense, pastor Marcos Bittencourt, que é professor na área de teologia da faculdade SCBNB. Chegou ele aí. Eu disse recifense porque ele já está aqui há mais da metade da sua vida, né, pastor? 37 anos, não é isso? 37 anos, né? Cheguei aqui com 18 aninhos para estudar no Seminário Batista e fiquei, né? Me apaixonei e Deus abriu as portas para ficar aqui, porque meu plano era voltar, né? Mas enfim, fui fisgado pela pernambucanidade. Meu boa noite para todos vocês que estão assistindo essa live e para meus companheiros aqui de bancada, né? Pastor Guilherme, Pastor Robson e Radassa. Grande abraço. Oh, que coisa boa. A gente está muito feliz com a participação do pastor Marcos Bittencourt, né? Porque ele, primeiro, obviamente a gente fala da gente primeiro, né? Ele fez parte da minha formação como seminarista, né? E de muitos egressos do Seminário do Norte. Eu vou falar um pouquinho do pastor Marcos e depois vamos prosseguir para essa conversa. Então, o pastor Marcos Bittencourt é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, é psicólogo clínico pela Fafiri e membro da Igreja Batista em San Martín. Ele tem dialogado muito bem com a música, mostrando a importância da integração do pastor a essa ferramenta tão forte e ao mesmo tempo tão controversa, né? Mas que tem estado presente na igreja desde a sua fundação, que é a música, é o nosso trabalho, o que a gente manipula, né? Então eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bom hoje à noite. Então vamos embora? Vamos embora. Estou aqui para trabalhar com muita alegria, diga-se de passagem. Eu fiquei muito honrado por esse convite, né, do coro sinfônico, da professora Radassa, e também muito honrado em bater um papo com o pastor Guilherme Kerr e aprender mais, né, sobre música, sobre poesia, não é? Por falar em Guilherme Kerr, não é? Vocês conhecem, não é, vamos dizer assim, a trajetória dele, principalmente com a sua ligação com Vencedores por Cristo, desde os anos 70, no início dos anos 70. Mas ele também é pastor, ele é formado em teologia lá pela Faculdade Teológica Batista em São Paulo. E depois fez o seu mestrado pelo Richard College, no Canadá. Né? E desde jovem, né, tem trabalhado unindo música à evangelização e discipulado através da música com os Vencedores por Cristo. Quem é que não se lembra, não é, de Mente e Coração, não é? Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar. Pastor Guilherme, eu estava com 10 aninhos quando conheci essa música, viu? Senti. Não é? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Uma das minhas preferidas, né, que eu vibro quando estou na igreja. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. E por que não vibrar quando a gente está em campanha de missões cantando? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Irmãos, muitas canções, pastor Guilherme tem trabalhado nesses anos, nessas décadas, e teve muitos parceiros, não é? Principalmente alguns que eu quero citar aqui, que é o caso de Jorge Camargo Filho, né? Como olvidar esse grande compositor, né? Jorge Heder, Sérgio Pimenta, né? De saudosa memória, Nelson Bomilcar e também o João Alexandre. Pastor Guilherme é casado com Sandra, né? Vai aí para os seus 45 anos de união conjugal e tem 4 filhos e, evidentemente, também já tem 10 netinhos e netinhas, não é? Nesse patrimônio afetivo familiar, né? Maravilhoso. Como ele mesmo disse, né? Ele estava residindo atualmente nos Estados Unidos, onde atuou aí como pastor em uma igreja de brasileiros ali pertinho de Miami. E também em outras 2 igrejas americanas aí com ministérios bilíngues. Há 6 anos tem atuado como evangelista, palestrante e divulgador de canções de forma itinerante, né? No Brasil, Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Conforme aí ele seja convidado. Não é isso, pastor?
Tá Isso. fiel aí a sua biografia? Tá muito fiel. Tá fiel, né? Sim. É muito bom estar aqui com vocês e recebê-lo aqui com a gente. Vamos embora? Não é? Vamos. Bater um Vamos papinho, embora. né? Vamos bater um papinho. Esse projeto aí, de Quem é essa voz, hoje escolheu um tema, né, que está dentro da sua área, né? Poesia e música, a composição sacra em busca de uma mensagem para a igreja hoje, não é? E aí Sim. eu gostaria de bater um papinho sobre a sua forma de compor, né? As suas preferências, né? Ou seja, aquilo que você entende ser a natureza dessa composição. Como é isso, né? Vem primeiro a letra, a melodia, os dois chegam juntos. Como é que funciona isso? Legal, obrigado pela pergunta. É uma pergunta relevante, eu acho, porque a primeira canção que eu fiz na vida foi essa do Mente e Coração, que foi uma coisa... Eu não tenho muitas canções em que eu tenha feito tanto a letra quanto a música. A maioria das vezes eu trabalho mais com a letra, com a poesia, porque é a área que eu me sinto mais à vontade e que eu sinto em que os meus dons são melhor aproveitados, vamos dizer assim. Eu adoro música, eu gosto de compor, eu gosto de intuir musicalmente. Então, quando você está cantando ou tentando compor com alguém como João Alexandre ou como Pimenta, que eram pessoas extremamente competentes no instrumento, e que tinham uma musicalidade, uma intuição harmônica muito rica, é uma delícia para mim, porque eu gosto de dar meus pitacos na melodia. Então, quando a pessoa vai indo para uns caminhos harmônicos que chamam essa melodia, chamam a outra, é muito delicioso você poder participar disso. Mas eu já fiz música de toda maneira, vamos dizer assim, das maneiras mais diversas. Já fiz dessa maneira, de nascer a música com a letra, como a música. Quando eu faço a música, eu pego o violão, saio cantando, ponho os acordes que eu gosto, vamos dizer assim, nos encadeamentos harmônicos que eu conheço, que não são muitos, e aí crio uma melodia em cima daquilo. Já fiz músicas em que, por exemplo, o Jorge Heder era talvez a pessoa que eu conhecesse, ele e o Pimenta, mais assim, cheia de melodias que eu já conheci. Acho que toda semana que eu encontrasse com ele, ele tinha uma melodia nova no coração. E como houve um tempo grande em que a gente fez coisas juntos, ele falava, olha, eu tenho uma música nova para você, tem uma melodia nova aqui, vou te dar. Naquela época existia um instrumento de gravação, chamava fita cassete. Eu sei que muita gente não sabe nem o que é hoje, o que é isso, mas já existiu. E ele me dava uma fita cassete com a melodia para eu levar para casa, para eu ouvir e trabalhar a melodia. Então a música chegava antes da poesia. Ele dava a melodia pronta, encadeada, cantada, lá, 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 e eu ia colocando a letra em cima, né? A letra em cima da música. E já teve situações do contrário, de eu mandar para ele, para Nelson Bomilcar, por exemplo, uma poesia pronta, no caso era um soneto, e pedir para eles musicarem. E aí eles fizeram uma música em cima da letra que já estava pronta, que é uma habilidade deles, porque aí tem uma certa métrica, uma certa sonoridade que você quer manter, por exemplo, num soneto. E se a pessoa é competente o suficiente, ela consegue fazer isso, sem quebrar a cadência do próprio soneto. Então já fiz muitas vezes, fizemos um clube de composição numa certa época, em que a gente fazia música juntos, sentava juntos 3 ou 4 pessoas numa sala e orava e começava a cantar e compor juntos. Aí nascia mais ou menos juntos, nascia a melodia, o outro puxava um outro caminho melódico, o outro dava uma... Então tem músicas que fizemos a 3, 4 pessoas, né? Juntos. No Vento Livre tem várias assim, porque fizemos dessa maneira, como fosse um clube de compositores, um clube de escritores de canções. Então, não quero delongar muito, mas é mais ou menos por aí que eu tenho aprendido com tanta gente. No Vento Livre, nas partituras, realmente tem escrito vários nomes, né? E não tem assim... Quem fez o quê, né? Restrito, quem fez o quê? Exato, quem fez o quê? Porque realmente nasceu meio junto. Por exemplo, eu sempre dava
opiniões na melodia. Então, num certo sentido, participei da composição da música. E o João Alexandre, ou o Jorge, ou qualquer um deles, muitas vezes sugeria alguma alteração na letra. Eles deixavam a maior parte da letra ser minha, porque confiavam no meu taco, eu acho, né? Ou gostavam de mim, uma das duas coisas. Mas eles também davam sugestões, olha, por que você não usa essa palavra? E quando a sugestão era boa, obviamente, a gente acolhia, né? Então é isso mesmo. Alguma vez já pintou algo assim? Você passou aquele dia bem, trabalhou, etc., chegou em casa à noite, jantou e tal, e depois você diz assim, agora eu vou dormir, né? Aí você se prepara todo, toma aquele banho, se deita, e quando você bota a cabecinha no travesseiro, aí diz assim, tenho que fazer essa composição. Já aconteceu isso? Ah, já contei, deixa eu ver. Tem outra situação, talvez assim, também curiosa, né? Coisa que a gente não está nem sempre pensando em fazer composições e de repente. Isso. Às vezes eu estou trabalhando, por exemplo, em fazer uma letra e eu encontro um lugar assim, um obstáculo, eu não consigo ultrapassar uma coisa, eu fico. E aí, já aconteceu várias vezes quando a gente tinha esse clube de compositores, de falar, olha, gente, vamos parar aqui porque eu não estou conseguindo terminar, fechar. Né? E nem sempre a gente fechava o trabalho naquele dia. E a gente encontrava semanalmente. Falava, deixa para a semana que vem, ou se no meio da semana eu tiver uma inspiração, alguma coisa. E às vezes, sim, me aconteceu de depois que você está descontraído, não está mais nem pensando naquilo, vem um caminho que se fala, essa seria a palavra melhor. E agora que eu estou traduzindo várias das minhas músicas e até músicas de outras pessoas para o inglês, isso acontece toda hora. Eu estou deitado e para dormir, em vez de eu ficar contando ovelhinhas, eu fico cantando a canção e cantando, tentando lembrar aquilo que eu já fiz da tradução. E muitas vezes acontece de eu ter uma inspiração e eu tenho que parar. Se eu não fizer naquela hora, eu acabo esquecendo. Então eu tenho que levantar, acender a luz, pegar um papel, ou gravar no telefone, Hoje tem esse recurso do telefone maravilhoso, que é sempre ter um gravadorzinho ali, e eu cantar e falar, bom, essa aqui é a palavra boa, que vai encaixar perfeito nessa letra. Então, isso acontece. Mas a maioria das vezes, pela graça de Deus, não sei nem explicar, a música acontece na hora, lá no evento. É um dom, é uma graça, mas essa é a verdade. A maioria, ela termina ali mesmo na mesma hora. Pastor Marcos, me permita uma introdução. Professor? Eu não sou pastor, sou É professor. pastor da música. Eu queria, nesse contexto que o pastor Guilherme falou, só perguntar uma coisa. Quando eu vim para o seminário, eu vim estudar piano, estudei composição também, eu não tinha ideia, né, de que ter um curso de composição num lugar como o Seminário Batista fosse algo, no meio evangélico pelo menos, tão raro e tão precioso, né? Assim, essa questão da composição, né? E depois de um tempo, claro que eu fui me conscientizar disso e de como era importante a composição. Eu pergunto para você, você tinha consciência da importância que você tinha para a música evangélica brasileira? Isso era algo que passava? Ou vocês gostavam Muito e legal, né? simplesmente faziam Olha, as composições? sinceramente, eu não tinha noção. Eu tinha, sim, confiança naquilo que eu sabia como princípio da palavra de Deus, de que a gente deve fazer as coisas simplesmente por devoção, por resposta ao amor que nos alcançou, né? E que, num certo sentido, se eu espero uma colheita algum dia, eu preciso plantar, preciso começar a plantar. Então havia mais esse sentido, mas eu não tinha a menor noção do que iria acontecer. Assim, eu nunca fiz planejando, olha, um dia eu vou ser uma pessoa que os outros vão conhecer, vão cantar minhas músicas, ou isso vai me tornar, sei lá, mais ou menos famoso. Não tinha essa nem pretensão e nem noção. Eu só pensava assim, eu quero ser o mais fiel que eu puder dentro das coisas boas que Deus me deu. E essa era uma delas, assim.
a poesia, a palavra escrita, ou a palavra falada, o ensinar, o pregar, eram as coisas que eu falava assim, bom, isso aqui é um dom que Deus me deu. Eu tenho a responsabilidade, o privilégio de dar o meu melhor para isso aqui, de me envolver, de mergulhar e de fazer o meu melhor. Agora, o que vai resultar, se vai alcançar 2 pessoas ou 5, eu sempre digo para os meninos que estão começando, meninos que eu digo, porque normalmente é aí que eu acabo me vendo com pessoas, com os jovens que estão querendo fazer essas coisas e não sabem por onde começar. Mas eu sempre digo isso, olha, começa em casa, começa na sua hora silenciosa, faz sua música para Deus. Eu já fiz tantas músicas que nunca foram para lugar nenhum, só para o céu. Eu cantei e não gravei, e depois falei, nossa, eu fiz uma música tão bonita, hoje eu nem lembro nada agora. E foi embora, ficou só com Jesus, e tá ótimo, deixa lá. Mas eu sempre digo, faça isso, e depois traz para o seu grupo pequeno, seu grupo de estudo bíblico, sua classe, pessoas amigas que te conhecem, canta. E se você perceber que o pessoal também gostou, então isso já é um caminho. Eventualmente canta na tua igreja, prepara um conjuntinho, prepara com as vozes ali, né, com os instrumentos, vai lá e canta, aproveita uma oportunidade, canta aquela música. E eu acho que essa é a maneira orgânica da música sair, vamos dizer assim, do coração da pessoa, né? Na verdade, do coração de Deus, passando pelo nosso, e depois dali caminhando para ser aceita, para ser acolhida, para fazer sentido para aquela sua própria comunidade. Porque se não fizer sentido nem para a tua própria comunidade, então eu não sei. Mas hoje em dia eu sei que tem muita... A música mercantilizou muito. Então tem muita gente, muita coisa acontecendo que é numa outra direção. Você tem que fazer para ganhar as massas e para impactar as multidões e tal. Então eu não vou nem discutir isso. Eu sei que existe e que é possível. E não tenho nada contra impactar as multidões. Jesus impactava as multidões cada vez que ele abria a boca. Mas só acho que a gente não deve ter isso ser o nosso norte. O nosso norte é ele. Então fazemos para ele. E fazemos para servir a sua igreja. Né? A música serve para adoração, a música serve para instrução, para ensino, né? E a música serve para evangelismo. Então, para mim, são essas 3 vertentes aí do destino, a destinação da música chamada cristã. Eu tive a satisfação, a alegria de ter como meu professor de culto cristão, Fred Spen. E lá por volta de 85, 86, por aí. Não lembro bem o ano, mas foi por aí. E a gente aprendeu com o pastor Fred Spen sobre Efésios 5, 18 a 20, sobre a distinção entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é? Sim. E ele fazia essa distinção entre peças musicais destinadas baseadas em textos das Escrituras, ou seja, os salmos, né? Os hinos como peças de adoração ao Senhor, e os cânticos espirituais como cânticos resultantes das experiências diárias dos cristãos, do povo de Deus com o Senhor. E a gente tem um paradigma muito interessante hoje, não é, que é a questão das músicas que são escriturísticas, né, que são baseadas na palavra de Deus. Sim. E, assim, a gente fica pensando também na sua forma, como você passa a palavra de Deus, mas de uma forma diferente, uma forma que se encaixe realmente dentro também dos sentimentos, dentro também dos afetos. Você pegou lá em Vento Livre, por exemplo, né, a experiência da mulher samaritana e traduziu no título Tantos Amantes, né? Ou seja, tantos amantes na vida, das alegrias, tão curto prazer. Você pegou lá o casamento, né, em Caná da Galileia, e Sim. colocou lá dia feliz para o rapaz, sonhos de amor para a menina. Então, nós temos uma canção escriturística, mas o que você acha que distingue realmente essa forma de você trabalhar, não é, as escrituras nas suas peças musicais, nas suas letras? Não sei, eu acho que a minha intenção maior é que a letra, é que a palavra seja, eu não sei, eu acho que isso que você falou talvez a resposta já veio na pergunta. Eu acho que é importante não só comunicar
o que o texto comunica, mas o que está, vamos dizer assim, nas entrelinhas. Então, eu tento fazer isso enquanto eu estou trabalhando a letra. Poderia, como muita gente faz, fazer a letra ipsis litteris, ipsis verbis, né? Porque eu vou estar cantando, mas exatamente aquilo que está escrito é o que eu vou falar. Mas, muitas vezes, eu acho que tem duas tentativas aí. Uma é de comunicar de uma maneira que seja mais intensa, mais poética, e isso é a função da poesia. A função da poesia, para mim, é conseguir agarrar, é puxar aquilo que você não puxaria de outra forma. É você bater forte, é você falar coisa com uma intensidade que a pessoa não estava esperando, né? Então você falar a pessoa chorou. Tá bom, a pessoa chorou. Mas teve uma enxurrada de lágrimas. Você está falando de uma maneira que, como assim, enxurrada de lágrimas? Quer dizer, a pessoa estava chorando muito, quer dizer, houve então uma catarse aí, né? Então, e a outra coisa, eu acho que é isso da afetividade. Para mim, o intento da escritura é comunicar o amor de Deus. Então, e às vezes a simples, e não estou falando, Deus que me perdoe, não posso nem falar nada contra a escritura, mas se você só lê o texto, você não é por conta da escritura, é por conta da nossa familiaridade, né? A nossa excessiva familiaridade com o texto, às vezes, impede que ele tenha um impacto. Por isso que quando você lê, por exemplo, Isaías, que a gente não está tão acostumado a ler, que é uma palavra mais poética e profética, os profetas do Antigo Testamento, alguns salmos, o impacto é mais forte. Você fala assim, opa, aí ele está falando de uma maneira diferente, uma maneira, né? Mas eu acho que esse lado de chegar nas emoções, então quando estava fazendo o Vento Livre, eu estava pensando exatamente nisso. Eu quero comunicar o que estava acontecendo naquela festa, o que esse noivo estava pensando, o que significou para ele Jesus fazer porque a multiplicação da água em vinho, quer dizer, a transformação, a gente já leu tantas vezes, está lá, está claro, né? Mas você pensar, mas olha, estava tudo gostoso, era uma coisa, pensar nisso, pensar na família, pensar nas emoções que estavam rolando em paralelo e traduzir um pouquinho essa coisa através da letra. É claro que isso é uma paráfrase, né? Eu não estou fazendo uma leitura estrita da escritura. Eu estou parafraseando, eu estou colocando coisas que eu suponho que estavam no bojo do que estava acontecendo ali, né? Eu me lembro, porque o pastor Marcos se lembrou da música Tantos Amantes, né? Tem uma parte da letra que a mulher samaritana fala assim, eu estou cansada de mim. Uhum. Isso pra mim é tão forte, né? É algo que nunca ninguém falou, claro, você já falou. Mas é como se você estivesse pensando... Nunca ninguém, não dá. Mas é como se você estivesse pensando realmente no que ela estava sentindo, né? Como ela estava pensando. Você está pensando como humano, porque às vezes a gente pensa nas coisas das escrituras, no que está escrito lá, como se tudo fosse muito distante de nós, né? A gente pensa nos milagres, a gente fala até das próprias dos próprios jargões, né, do Antigo Testamento. A gente conversa sobre isso como se isso fosse algo tão natural para nós, né? Mas parece que não tem um impacto. Às vezes, eu não estou dizendo que é sempre, eu não estou generalizando, mas às vezes parece que não tem um impacto que deveria, ou que poderia ter. E se a gente consegue compreender o que estava acontecendo, ou pensar de uma forma, de um outro viés, eu penso que só essa frase, eu posso pensar em outras frases de outras músicas também, mas essa mexe muito comigo, assim, estou cansada de mim. Interessante você falar, porque outro dia eu estava pregando sobre essa passagem e por conta dessa frase ser uma frase que já me marcou há tanto tempo, eu consegui ver o texto de uma outra forma. Eu falei, puxa, uma pessoa que teve 5 maridos e agora está com um outro homem que não é seu marido, eu acho que quando você tem um marido e não dá certo, você pode até pensar, e não estou justificando aqui o divórcio, nada disso, por favor, não me entenda mal, mas só estou dizendo, essa pessoa vai pensar assim, esse cara não era bom para mim, ele era muito violento, ele bebia, tudo bem, não deu certo, né? Ou ele foi embora, arranjou outra mulher, foi embora, me largou.
o segundo homem, talvez você ainda pense assim, do terceiro para frente, quando você chega no número 6, não tem como você achar que a culpa é só do outro. Você tem que estar numa situação que você está falando assim, meu Deus, será que não sou eu? Porque eu não encaixo com ninguém, não dá certo, esse aqui não deu, esse também não, o outro não deu. E foram maridos os anteriores, né? Então, porque Jesus falou, 5 maridos já tivesses. Então, quer dizer, é uma sensação dela, ela está desgastada consigo, ela devia estar deprê, né? Ter que ir lá buscar a sua água no momento errado, na hora que ninguém está lá. Quer dizer, você está numa situação... então, e pensar nisso, e pensar como que foi para ela, uma pessoa, um homem começar a conversar com ela. Nessa mesma música diz assim, essa parte que o Ari Veloso mais gostava da música, não me tratou como os outros, me olhou como gente. Essa parte porque você, né, que mulher que não gosta de ser olhada como gente, né? Como pessoa, ser vista como pessoa. E uma pessoa como ela, que já estava, ela não estava se vendo como gente mais, imagina para ela que foi esse impacto de Jesus encontrar e se dirigir a ela, e falar com ela, e fazer perguntas, e depois falar, olha, você pensa que eu estou te pedindo uma coisa, na verdade estou te oferecendo. Quer dizer, tem muita coisa ali. Então, eu acho que é o que ele... não sei se foi você ou Marcos que falou, mas é pensar como homem, não só como teólogo. Eu sei que eu sou teólogo, que eu penso teologicamente, mas eu faço questão de tirar esse chapéu do teólogo e falar assim, pensando só como uma pessoa, o que eu estaria sentindo aqui nisso aqui, né? E também dar espaço para os sentimentos, porque eu fui criado numa teologia muito racionalista, assim, né? Não é o que eu sinto, é o que Deus diz, é o que eu penso, é o que eu decido. É só esse lado assim, só o lado esquerdo do cérebro que pode funcionar, o direito tem que ficar bem quietinho. Então, enfim. Tem um detalhezinho aí sobre Tantos Amantes, né? Para você ver o bom estrago que faz uma canção quando letra, melodia, né? A harmonia e a voz se unem, né? A voz era Marlene, né? O nome dela? Marlene Vasques. Sim. Marlene, a voz dela transmite um desamparo, sabe? É verdade. Um vácuo de alma, que é uma coisa incrível. Eu, todas as vezes que ouço essa música, geralmente estou no trânsito, boto lá para escutar no meu carro, eu choro. Porque eu sinto a dor da mulher samaritana, que não era só a sua devassidão, como muitos interpretam aí. Já tiveste 5 maridos, né? É a sua dor, o seu vazio. Sua solidão. Exatamente. Sua solidão. Solidão, esse é o termo. A voz de Marlene é fantástica. Amém. Também acho. Nossa. Fui eu que escolhi. Que bom, que bom. Que bom, que bom. Radassa, tá com você agora. Temos novidades aí? Temos. E é bom até porque eu não sei quantas pessoas conhecem esta música, porque ela é belíssima e quem já ouviu, assim, os corações foram tocados maravilhosamente. Mas quem não conhece vai conhecer agora, porque a gente vai apresentar um vídeo que um duo gravou especialmente pra gente.
Gente, essa música é belíssima e a interpretação foi maravilhosa, não foi? Muito linda. Linda, linda. Jardel e Dri, ficou de linda demais. Isso. Eu vou aproveitar e vou apresentar esse duo que tocou pra gente essa música maravilhosa, né? É o duo Aracê. Mas antes de eu apresentar, eu quero chamá-los aqui pra live, porque eles estão ao vivo. Cadê vocês? Olha eles ali. Olá. É um imenso prazer. Vou apresentar vocês então. O do Aracê, obviamente, aqui já tem os nomes deles, Adriana e Jardel Souza. O duo foi formado em torno de repertórios para diversas formações, né? Desde repertório renascentista e barroco, com o uso de alguns instrumentos que talvez nem todos conheçam, né? A viola da gamba e o traverso. Eu vou pedir para que eles mostrem. Esse é o traverso. Esse aqui é o traverso, é. Que é a flauta barroca, né? Flauta transversal barroca. Isso, e essa é a viola da gamba. Olha aí, lindona. Linda. Muito bem. Então, para esse repertório renascentista e barroco, eles usam, né, a viola da gamba, o traverso e o canto e a voz, né? Passando por modinhas, por canções pernambucanas e brasileiras do século XIX e do século XX e até canções cristãs e instrumentais mais atuais. Então, porque esse repertório é tão diverso, esse duo lindo tem se apresentado em festivais de música, congressos, museus, igrejas no Brasil e no exterior, principalmente agora no exterior, porque eles já não estão mais no Brasil. Por enquanto. Né? Por enquanto, né? Mas queria estão em Portugal, né? Já vamos falar um pouquinho. Eu queria perguntar para vocês o que significa essa palavra aracê. Aracê, nós quando formamos o nosso duo oficialmente como músicos, né, queríamos algo que nos ligasse verdadeiramente ao Brasil. Então procuramos uma palavra que fosse bem brasileira. E Aracê é tupi-guarani. É uma palavra tupi-guarani que significa alvorada ou canto dos pássaros pela manhã. É isso. Muito lindo. Que lindo, bem brasileiro mesmo, né? Então, olha, sejam bem-vindos. Exatamente. Obrigada. E a gente vai ficando na live aqui para tornar essa conversa mais calorosa, mais gostosa de fazer, né? De trabalhar. Então vamos lá, Pastor Marcos. Então eu estava aqui pensando um pouquinho, né, para falar com o pastor Guilherme, que tem uma preocupação que geralmente professores de composição têm com a relação entre a qualidade poética e a qualidade musical, né? Nós poderíamos falar, por exemplo, dessa qualidade poética, né? Principalmente prezando a letra, né? da composição, da poesia, né? Propriamente dita, essa letra, como ela vem até nós, como ela é feita. E a gente tem observado que assim, há uma diversidade, né? de composições, de princípios, né? De fundamentos, enfim. E alguns professores ficam um pouco preocupados com seus alunos no que diz respeito à questão dos clichês, né? Esses clichês evangélicos que, de acordo com muitos professores, podem vir, talvez, a empobrecer a poesia, né? São alguns jargões, principalmente calcados aí no Antigo Testamento, tipo alguns mantras repetitivos, mais puxados para as doxologias. Já a qualidade musical teria a ver com essa aproximação da composição, né, musical com uma música mais raiz, uma música mais brasileira, por assim dizer, tanto no canto congregacional quanto também na música coral, não é? Visto que também a gente ainda tem bem forte, né, a presença do paradigma americano. Então, o que a gente quer ver aqui é justamente uma fala, sei lá, algo, né, que possa vir de sua parte, no sentido de como você pode ver essa harmonia, né, entre a qualidade poética, a qualidade musical, principalmente prezando pela diversidade que nós temos hoje, não é? Que pode também representar algo de bom e talvez até de rico, né? No nosso cancioneiro evangélico. Como é que você interpreta isso?
Bom, não sei exatamente como te responder. Eu vejo assim, na parte da música, eu vejo que hoje em dia a música tem já passou a fase em que houvesse uma resistência muito grande por parte da igreja, enquanto comunidade, com relação a estilos de música. Há uma abertura muito maior hoje em dia para se acolher as diversas possibilidades de música, e especialmente no Brasil, que eu acho que foi um trabalho do qual a gente participou sem querer, que foi o de abrir um pouquinho o coração e a mente da igreja para acolher as composições de autores brasileiros e que tivessem, vamos dizer assim, a influência da musicalidade brasileira, porque nós somos uma igreja, ou temos sido uma igreja, né, que foi fruto de trabalho pioneiro, trabalho missionário, transposição, num certo sentido, uma transposição cultural também. Não que fosse propositada, mas que aconteceu de uma forma mais ou menos natural. Então tem muitos cânticos muitos hinos que a gente canta que são, na verdade, músicas populares aqui nos Estados Unidos, músicas de cowboy, que a gente canta como hino aí, ou hinos até, né, hinos pátrios, que a gente canta como hinos também nos nossos hinários todos. E eu acho que essas coisas têm mudado. Então, e eu penso assim, aí é que eu vejo essa distinção que você falou do teu professor, né, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. O cântico espiritual é uma expressão da minha experiência pessoal com Deus. Então, ela não é necessariamente um trabalho de teologia e nem necessariamente mais correta possível teologicamente. Vencedores por Cristo tinha uma música que a Janice cantava que era assim: Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou. Quer dizer, é um testemunho você dizer que Cristo é meu. Teologicamente ele não é seu. Quer dizer, entende o que eu estou dizendo? Ele no mínimo é nosso, mas ele, no sentido do seu testemunho, o que ela quer dizer com essa música não é que Cristo é só meu, é que, olha, eu não tinha a Jesus, eu não conhecia, não tinha esse privilégio de tê-lo como um amigo, como alguém perto de mim, como meu Senhor, meu Salvador. Hoje eu tenho. Então é isso que a música, o cântico, né? O cântico espiritual está querendo dizer. E nesse sentido, eu acho que a gente tem uma série de possibilidades. Se a música é feita com um propósito evangelístico, então ela é feita para aquela tribo. Eu amo pensar, e por isso eu fiz essa música de todos os povos, de todas as línguas, povos e raças, muitos virão. Quer dizer, o livro de Apocalipse, capítulo 7, diz que naquele dia vai haver gente de toda língua, povo, tribo e nação. Como é que João, o apóstolo que escreveu isso aí, sabia que eram pessoas de outras línguas, povos e nações? Porque provavelmente ele reconheceu o seu sotaque, a sua forma de falar, a língua que eles estavam falando, falou: não, tem gente de todo canto aqui, né? Então, quando o meu intuito é alcançar um outro povo, eu tenho que pensar não na minha língua, não na minha linguagem musical, e sim na linguagem musical daquela pessoa, né? E fazer essa ponte chegar lá onde essa pessoa está. Então eu diria que, nesse sentido, a música tem todo quanto é possibilidade. Mas aí você perguntou outra coisa, né? A relação entre a letra e a qualidade da poesia nisso tudo aí. Aí eu não qualidade sei. Poética e qualidade musical, né? Musical. Então, eu acho que a qualidade musical é uma definição tão frágil, porque se eu estiver no meio dos Yanomamis aqui no Brasil, ou se eu estiver no meio, entendeu? Às vezes há uma simplicidade na maneira como a música das pessoas funciona e especialmente a música popular, a música que chega ao coração deles. Então, eu posso não ter nenhuma sofisticação musical ou melódica ou harmônica e, no entanto, ser exatamente a música que eu preciso para chegar no coração daquela gente. E eu diria que a poesia é a mesma coisa. A poesia,
por exemplo, eu me considero uma pessoa que trabalha com a música e que trabalha com a poesia e gosto de fazer isso. Por outro lado, eu sei que eu posso me tornar uma pessoa distante dos outros, porque eu não estou falando como todo mundo fala, não estou conversando no nível que todo mundo estaria conversando. Eu estou entende? Aí é que eu vejo Jesus, entendeu? O Deus do universo se fez um homem. Então, gente, esse é o padrão, não tem outra coisa. Se ele se fez um homem e conseguiu conversar com uma samaritana e ela conseguiu entendê-lo, então, caramba, então eu tenho que fazer aquilo que for necessário fazer. Como diz o Milton Nascimento, né? Desculpa citar um autor aqui profano. O artista tem que ir aonde o povo está. Então, eu não posso ir até onde o povo está se eu estou falando uma língua que é dos reis e dos palácios, e dos eruditos, e das universidades e da academia. Eu posso, mas eu não vou chegar lá. Eu vou ter que chegar no coração dele de um outro jeito. Então, eu vejo essas coisas todas assim, é mais simples do que parece, e ao mesmo tempo é mais complicado do que simplesmente falar, não, tem que fazer isso aqui para melhorar o nível das pessoas. Eu me lembro de o C.S. Lewis, na época dele, olha, isso já faz tanto tempo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um artigo, que ele publicou esse artigo, ele tinha uns programas de rádio na BBC de Londres, e depois transformaram isso num livreto, e eu tenho um artigo dele sobre adoração, que ele fala sobre música na igreja. Porque na época dele, na igreja anglicana, que era a igreja dele, havia uma tensão muito grande entre qual tipo de música que é aceitável a Deus, que música que a igreja deveria fazer. Havia um grupo grande de pessoas que dizia assim, olha, a música não pode deixar o povão cantando, não. Se o povão sair cantando, cada um canta do seu jeito, não é a adoração que Deus merece, não é o que Deus quer. Você tem que ter pessoas competentes, formadas em músicas, que vão lá, que vão cantar, os artistas, os instrumentistas, têm que ser todos formados e tem que ir lá e tocar o que está escrito na partitura, e a música tem que ser feita por pessoas especializadas. Então esse era um grupo. Um outro grupo na igreja dizia assim, não, a adoração tem que ser do coração e tem que ser, se as pessoas não estiverem cantando, não adianta nada pôr um grupo especial lá, porque não está havendo a participação das pessoas no culto. E havia uma tensão na igreja. E interessante que a resposta que ele deu foi a seguinte, que quando a gente é chamado a oferecer sacrifícios de louvor, e ele usou essa palavra, ele falou, se eu não preciso sacrificar nada, se eu só faço o culto do meu jeito, não tem sacrifício de louvor aí. Tem só a imposição da minha vontade, eu vou fazer e é assim que tem que ser. Enquanto que, se houver sacrifício de louvor, eu vou dizer assim, eu prefiro a música bem tocada, com pessoas especializadas, mas eu concordo que o irmão que está ali do meu lado, que canta monotonicamente, precisa louvar a Deus também, e eu vou cantar do lado dele. Então, eu sei lá, é uma conversa longa, pastor. Sabia que você ia me provocar, mas não precisa começar, né? Eu já fiz isso antes no bate-papo, né? E repeti a dose. Você me preveniu. É tão desconcertante, né? Tão desconcertante falar que citar um autor popular dizendo que o artista tem que ir onde o povo está, quanto é desconcertante dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Professor Robson, abração. Eu só queria, talvez, destacar um ponto do que o pastor Guilherme falou, tanto agora, mas eu acho que um ponto que ele mencionou numa das primeiras falas dele, que talvez nessa questão da qualidade poética esteja justamente aquilo que ele destacou, a força que a poesia tem para dizer essas coisas que talvez sejam simples do dia a dia ou que sejam de um certo grupo, né? De uma forma que seja, vamos dizer assim,
não sei se atrativa é a melhor palavra, talvez não seja, mas de uma forma que chame a atenção. Talvez a qualidade poética no comentário que você fez no início agora dessa pergunta, né? Mas eu queria destacar essa passagem que o pastor Guilherme colocou lá numa das falas dele. A força poética, muitas vezes, ela é tal, né? Eu estou imaginando aqui, né, pensando com os meus botões, que muitas vezes, em várias músicas que a gente tem ouvido da música evangélica dos dias atuais, a gente tem desprezado essa força poética da palavra, da poesia, né? Que a música pode, esse gancho, né, de dizer coisas de uma forma que seja bonita, mas ao mesmo tempo acessível, que faça parte da experiência pessoal, que diga o que a Bíblia diz, né, de uma maneira interessante, que cative, que faça chorar, que faça você pensar e refletir. Eu acho que a gente justamente carece dessa força poética, né? Em muitas músicas de hoje, não vou dizer todas, que eu não gosto de generalizações, mas eu acho que em muita música evangélica de hoje, justamente por causa talvez, desse processo mais mercadológico, ao qual o pastor Guilherme também mencionou, muitas vezes essa força poética a gente sente falta dela, né? Eu, pelo menos, sinto bastante falta dessas imagens poéticas que são tão inspirativas, né? E ao mesmo tempo fazem você refletir sobre o que está escrito, né, na palavra, mas fazem você refletir sobre a experiência cotidiana, comum, corriqueira de todos nós, né? Eu acho que esse é o meu comentário. Deixo o comentário aqui. Ok. E são justamente as aplicações, né? Do que a Bíblia fala, do próprio Evangelho, as aplicações para a nossa vida prática. A gente tem pouco disso nos cânticos, nas músicas, nos hinos. Os hinos até que tem bastante, tem uma variedade maior de temas, né? Mas os cânticos tem menos, pelo que a gente observa, assim. É muito mais algo de louvor. Acho que Robson falou algo no sentido de ser muito doxologia, não foi, Robson? Os temas são um pouco mais limitados, talvez pelo pensamento de que a música ela só reflita o louvor, ou o louvor é somente através da música dentro da igreja. Não é? Vocês já pararam para pensar isso? Que termina limitando justamente porque as pessoas têm essa ideia de que música é louvor e adoração, mas ela também pode abranger outros temas. A música cristã também poderia abranger outros temas da vida. Ah, sem dúvida, né? Se discordar, fica à vontade. Não, sem dúvida. Você falou bem dessa redução, né? Que a gente muitas vezes tem da música enquanto louvor e adoração. A música é também querigma, não é? Através da música se prega o evangelho, né? A música também é didaquê. Através das músicas nós aprendemos algo sobre Deus, não é? Ela é didaquê, né? A música também é poimênica. Através da música nós recebemos um conforto, um consolo para a nossa alma, né? Um cuidado pastoral de Deus por nós através da música. Então a gente não deve perder essa dimensão e tem que anunciar isso, né? Tem que ensinar isso sobre a música, não é? Por falar nisso, né? Por falar nesses aspectos da música, eu prometo fazer a minha última provocação ao pastor Guilherme, tá? Última, E não, também última. a minha última participação também, depois eu vou passar a palavra para a Adassa, mas eu queria terminar com a minha participação com uma colocação, né? Assim, a gente tem, eu acho que isso é um costume brasileiro, não sei se também acontece aí nos Estados Unidos, que alguns pastores, eles têm o costume de se reunir com os seus ministros de música. Aliás, ainda existe ministro de música, né? É bom lembrar disso, né? É preciso lembrar que essa figura, né, ainda existe e permanecerá existindo com fé no Senhor, não é? Ela vai continuar existindo. Então, há muitos pastores que se reúnem com seus ministros de música para trabalharem, né, a liturgia ou a ordem do culto, como nós costumeiramente chamamos.
e eles estudam as letras, discutem, debatem as letras dos hinos, dos cânticos espirituais que geralmente são entoados na igreja. Eu acho que isso deve ter pontos positivos, imagino, e talvez possa ter também algum ponto controverso. O que você pensa sobre isso? Eu acho, primeiro eu quero dizer que eu acho completamente válido, e eu estudei, mesmo na faculdade teológica, do tempo em que eu fiz, havia essa preocupação em que a gente vai participar do culto com músicas e na parte que a gente chamaria da adoração através da música, porque como a Radassa falou, a adoração é muito mais do que a música e não é só a música, né? Mas a adoração através da música, em que a música, em que as canções, em que as letras façam parte do todo, ou seja, se o pastor vai pregar sobre um programa, um sermão evangelístico, um sermão que fale sobre o amor, né? Vai pregar sobre 1 Coríntios capítulo 13, então cantar músicas que tenham a ver com essa temática, e não vai cantar uma música que não tem nada a ver, uma música que seja uma boa música, que seria excelente num outro momento e que naquele momento não faz tanto sentido. Então acho válido toda essa preocupação e acho sim que o pastor deveria informar a quem vai estar se envolvendo com a escolha do repertório. Não acho que o pastor precise escolher o repertório. Eu sei que tem pastor que é assim bem exigente e bem comandante, e que então ele faz questão de dizer exatamente quais as músicas que ele quer que sejam cantadas no determinado culto. Eu não vejo necessidade disso, mas para que não haja essa necessidade, é preciso que a figura do pastor e do que a gente chamaria de ministro de louvor estejam em bastante sintonia, que haja um relacionamento de amizade, de companheirismo, de se conhecer, em que você sabe que na hora que você passar o tema do sermão para a pessoa lá, seja ele um homem ou uma mulher, um ministro dessa área, ele vai entender qual é o teu intento, qual é o caminho provavelmente do sermão, quer dizer, você também vai mandar provavelmente os textos bíblicos que você vai estar usando naquele sermão, e ele vai poder fazer uma coisa que seja coerente. Esse, para mim, seria o ideal. Eu sei que uma amiga minha de Curitiba escreveu a tese dela na faculdade, no mestrado, eu acho, da faculdade, em que ela estava falando sobre ministros de música. E ela levantou a questão de que na igreja do Morumbi, eu era pastor, era ordenado pastor, e fui chamado para ajudar na área de missões, por isso que tem o Vento Livre, Missões e Adoração 1 e 2, essa coisa toda, é porque eu estava envolvido oficialmente nessa área da igreja. E também o ministro na área de louvor, de adoração. Então, ela fala que talvez tenha sido o primeiro pastor de adoração que tenha havido em igrejas batistas no Brasil. Eu nem pensei nisso, nem estava preocupado com isso, porque eu queria pastorear, então para mim a porta que se abrisse estava ótima, né? E, enfim, mas eu concordo que tenha que haver essa sintonia, sim. E que, sei lá, tem músicas que a gente precisa questionar a letra. Eu acho que tem canções, não que isso seja a nossa tarefa principal, eu espero, tomara, que nunca se torne a tarefa de nenhum ministro de música e nem nenhum pastor de igreja, de ser fiscal ou policial das letras, né? A não ser que a coisa seja gritantemente herética, fora disso, sei lá, né? É mais assim, eu acho que tem muito mais a ver com quem que está ouvindo isso aí, quem que gosta disso aí. A moçada gosta disso aí. Quer dizer, na nossa época, né, a gente cantava satisfação é ter a Cristo, não o maior prazer já visto. Quer dizer, não era lá uma grande teologia, um negócio assim, né? Mas a moçada adorava, porque tinha palmas e era mais para cima, a música era mais gostosa. Então, um pastor sensível
e que quer manter seu rebanho e encorajar seu rebanho, ele vai acolher aquilo em algum lugar, em algum momento. Ele vai encaixar no culto uma participação, uma coisa desse tipo. Me lembro de uma igreja com um grupo muito grande de pessoas muito talentosas, que acabou sendo literalmente destruída, porque o pastor era tão fechado com essas coisas, que ele não deixou o pessoal criativo, os músicos, não podia cantar essa música, não pode aquela, não pode tocar bateria, não pode isso, não pode aquilo. Dali a pouco, aquele monte de moço que estava ali encontrou a outra igreja na esquina que podia, que tinha bateria, que podia fazer lá seu teatro, que podia fazer música diferente e migrou, né? Mas aquela igreja, que era uma igreja boa, tinha tanto potencial, perdeu, sei lá, mais de 20, sei lá quantas pessoas, né? Estou dizendo isso porque uma parte migrou para a minha igreja lá em São Paulo. Eu falei, nossa, que coisa, tem então 7, 8 pessoas da mesma igreja. Você fala, aconteceu alguma coisa, quer dizer, não aconteceu nada grave, não havia problema moral, não é que alguém foi excluído da igreja, aqui, olha, havia essa pequenez, eu diria. Então, para proveito do pastor, para a bênção dele, ele poder, sei lá, aproveitar uma igreja, especialmente uma igreja grande, uma igreja, às vezes a igreja é multicultural, multiétnica, às vezes a igreja a maioria das igrejas tem, no minimamente, ela tem todas as idades, né? Então, o culto é de todo mundo. A igreja tem que contemplar essas coisas todas, né? Mas eu estou mais calmo hoje, eu não vou entrar na tua provocação como você gostaria. Deixa eu fazer uma provocação, então. Vai, mande. Pastor Guilherme Kerr, algumas das músicas que eu mais gosto, e aí eu estou falando uma coisa bem pessoal, elas foram feitas por pastores, né? Especialmente estou me referindo à letra. Eu me lembro, por exemplo, tanto do passado, o pastor Jerônimo Gueiros, aqui de Pernambuco, o pastor Manuel da Silveira Porto Filho, do Rio de Janeiro, certo. E pastor Guilherme Kerr. Eu faço a seguinte provocação: os pastores deveriam ser mais poetas? Aí você mexeu com o meu lado bom. Totalmente, eu acho que sim. Eu diria assim, deveria haver mais interação nessas coisas todas. Às vezes, as funções limitam os nossos potenciais e os nossos dons. Aí é que é a grande... Eu acho que a maneira de funcionar organicamente na igreja é nos dons, não nas funções. Mas, obviamente, para uma organização funcionar, ela precisa ter funções, precisa ter tarefas definidas, senão fica tudo bagunçado. Mas eu acho que se a gente desse mais espaço para os nossos dons e fizesse um pouquinho mais de, como é que eu posso chamar, cross-polinização, e entrasse um na área do outro no sentido de... Eu conheço um pastor jovem aqui nos Estados Unidos, que tem uma igreja maravilhosa, com um louvor magnífico, e, no entanto, ele é um songwriter, né? Ele é um cara que escreve músicas e escreve letras. Então ele senta com os meninos, se diverte toda semana e tem cada letra maravilhosa, porque o cara tem uma cabeça incrível e uma teologia sólida e uma liderança, quer dizer, é bom para todo mundo, né? Não tem como ser ruim. Então eu encorajo, sim. O pastor Marcos, tenho certeza que ele é poeta e que ele vai acolher esse desafio aí. A gente cobra. Oi! Legal. Aceito. Olha, mas falando de pastores, nós temos muitos pastores nesta live, viu? Eu não vou dizer os nomes de todos eles aqui, não. Vou dizer os que estão aparecendo aqui nos meus comentários agora, mas a gente tem o pastor Joésio, tem o pastor Enoque, tem o pastor Hélio também. Eles já comentaram, já apareceram na nossa live. Então, esses especificamente que eu falei aqui, eles estão muito interativos, inclusive com a música. Eles são até conhecidos aqui por nós, né? Por essa interação com os músicos. Então isso é muito legal. E até a Cris, nossa corista, ela falou
O meu pastor não, meu pastor, ele é da música também. Então isso é muito bom, a gente tem pastores que estão integrados, né, como exemplo desse seu colega. Isso é muito importante, assim, essa transformação de pensamento de um pastor centralizador ou que compartimentaliza muito, mas para uma abertura maior e confiança em seus membros, né? Que nem o pai que está educando, mas que tem que ter coragem de deixar os filhos crescerem e também agirem, né? Confia na educação que você deu, provavelmente eles vão fazer legal, né? E os músicos... Eu tenho uma Diga. frase que eu ouvi aqui uma vez que eu gostei demais, diz assim: o nosso alvo de vida deveria ser que o nosso teto seja o chão dos nossos filhos. E isso tanto no que diz respeito aos filhos da carne e do sangue, como os nossos filhos espiritualmente falando. Quer dizer, o meu objetivo não é que, né, eu cheguei aqui, vamos ver se você consegue chegar. Né? É que onde eu cheguei é onde você começa, você já ganhou isso de herança, você já está aqui comigo, então agora você pega daqui e toca para frente, toca para cima. Né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente só tem a ganhar, todo mundo, e a igreja também, né? Porque aí a coisa vai para onde deveria ir. Eu mudei aqui de novo a configuração, porque estava acabando a minha bateria, então já deve ter mudado o som aí, né? Mas eu ponho de volta se ainda for cantar a canção. Você que me diz, Sadassa, você que... Pronto, a gente vai fechar com a sua canção. Espera só um pouquinho, eu espero que a bateria aguente. Só rapidinho, antes dos pastores. O pastor Joés é uma referência muito grande em nossas vidas na parte da música, né? Estávamos falando dos pastores. Ele é um pastor assim que fez-nos enxergar, ele ama, eu acho que como uma missão até importante e grande na vida dele é a música, e ele sempre deu muita abertura no ministério que nós estávamos a trabalhar com ele. Nós tínhamos até um convênio com a Federal, que tínhamos concertos, ele assim, fez-nos amar mais ainda esse ministério pastoral e a música junto, né, com a música. Isso é muito importante quando o pastor dá esse apoio a qualquer ministro. Legal. Somos gratos a Deus por ele. O músico se sente muito valorizado, né? E se aproxima mais do pastor mesmo. Eu penso que ele vai querer caminhar junto e não brigar. A gente realmente precisa se juntar, né? Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja, através dessa abertura, passaram a ouvir a música na igreja e consequentemente, ouvir a palavra, né? E, assim, foi um meio que nós conseguimos achar, que é muito importante. Pessoas que pisaram na igreja por conta da música, pelo apoio do pastor. Isso é maravilhoso. Pastor Marcos. Sou muito grato a Deus por esse momento na minha vida, né? Por esse bate-papo muito legal com o pastor Guilherme e também com os nossos irmãos, colegas aqui de Recife. Eu quero passar a bola agora de volta para a Radassa. Que na realidade a gente não vai mudar muita coisa, porque a gente coletou algumas perguntas do chat que tem muito a ver com o que foi conversado aqui, né? Eu vou tentar dar uma continuidade aqui, certo? Teve uma pergunta aqui que foi do Douglas Felipe, nosso corista também, que ele vai perguntar sobre sua influência em referências da música brasileira, da música cristã brasileira, mas também da música secular brasileira. Será que houve referências assim? Porque a gente falou em alguma coisa, especialmente se falou em Milton Nascimento, um compositor secular, né, mas que traz também muitas reflexões para nós, na sua música, na sua letra, não só ele, como outros compositores. Eu lembro que o pastor Marcos já falou até algumas coisas nesse sentido, de começar uma mensagem trazendo a letra de uma música secular, aí choca os irmãos lá, mas ele consegue trazer esses pensamentos, essas reflexões. Será que você teve alguma influência da música popular brasileira também? Claro que sim. Bom, eu nasci em 53, então eu fui adolescente, jovem, no tempo dessa mudança radical da música, mesmo da música no Brasil, dos festivais de música e do tempo em que apareceu a Elis Regina, em que apareceu, em que a música chamada popular brasileira ganhou um espaço, ganhou uma projeção que não tinha anteriormente. Claro que eu tenho influência, quem não teria, né, do Tom Jobim,
porque tem uma influência não só no Brasil, mas fora do Brasil, então ele é respeitadíssimo em todo canto. Acho que eu não gosto muito de falar isso, porque isso, toda vez que a gente fala das preferências nossas, a gente se torna vulnerável, né? Mas, de qualquer maneira, e tem muita coisa que eu gostava, vamos dizer assim, eu mencionei, acho que para vocês, no nosso papo anterior, a influência, por exemplo, da parte poética de Castro Alves, né? De Navio Negreiro, de eu encontrar um poeta que conseguisse falar exatamente o que ele queria falar, só que com uma força poética tão forte, tão volumosa, que eu não sabia nem que existia. Quando eu li a primeira vez, falei, nossa, isso aqui está batendo em mim, estou apanhando, mas estou amando, né? Isso aqui é muito forte, é muito intenso, né? Então, mas eu gostava da poesia, por exemplo, gostava das letras, da genialidade das letras, embora tenha outras tantas coisas que eu não gosto e não concorde, mas isso que eu estou falando, é complicado falar sobre essas coisas, mas são influências, porque eu ouvi, falou o meu coração, eu, num certo sentido, tenho todo o respeito, né? Um Chico Buarque de Holanda, as letras dele são geniais, fora de qualquer padrão, né? O soteropolitano, que foi ministro, como é o nome dele? Como é que... Gilberto Gil, né? Ele tinha algumas coisas assim que eram geniais, que eu falava, gente, como é que ele pôde criar uma coisa assim, uma letra assim? E não tem nada a ver com o que eu creio, o meu caminho de vida, as minhas escolhas, entendeu? Mas são influências no sentido de que aquilo lá, pelo menos do ponto de vista da poesia, do ponto de vista da música, eu gostava muito do Toquinho, gostava da música do Toquinho, gostava da música do Chico também, da levada das músicas do Chico. Tem uma música mais recente deles que gostava do pessoal, todo o pessoal de Minas Gerais, do Clube da Esquina, do Beto Guedes, toda essa gente me influenciou musicalmente assim, no correr da vida, não vou nem dizer que foi nessa época aí. E ainda tinha uma influência grande estrangeira, gostava dos Beatles, gostava dos Rolling Stones, gostava da música de fora também. Então tudo isso eu acho que veio compor. E meu pai e minha mãe tinham uma formação mais clássica, então eu ouvia Mozart em casa, gostava muito do Mozart, gosto até hoje. Então é um negócio assim meio doido. é um caldeirão quente, né? Então são muitas influências de muitas vertentes diferentes. Então eu acho que esses são alguns nomes, né? Nem sei se são todos os nomes. Depois esse daí eu vou ter uma sobressalto à noite, falar, puxa, não falei isso aqui, devia ter falado. Tão importante esse, como é que eu pude esquecer? Pois é. Né? Não, mas essa pergunta, assim, ela não tem realmente a intenção de fazer com que você se constranja no sentido de, poxa, eu tenho influências seculares. Porque, na realidade, todos nós temos, mesmo sem querer, mesmo sem intencionalmente pararmos para ouvir. Eu tava vendo uma live ontem da Iébica, que quem falava era o professor Davidson Júnior. Ele trabalha com musicoterapia, e especialmente ligado às lembranças, às memórias dos idosos, né? Então, nas pesquisas dele, ele estava falando que ele perguntava ao pessoal, o que você lembra? Tem alguma lembrança na sua vida que atrelha a música ou vice-versa? Aí a pessoa falava que o que lembrava, normalmente lembrava a músicas populares, a memória dela ia para as músicas populares. Mas quando alguém chegava e dizia, não, eu não escutava músicas populares, então eu não vou ter essa lembrança. E quando ele perguntava, as músicas vinham, era meio que automático, porque passava na rádio, porque a pessoa estava andando na rua e escutava no ônibus. Então essas músicas, elas estão, porque fazem parte da vida, né? E elas são músicas, por exemplo, a gente está falando especificamente da música popular brasileira, que foi o que eu perguntei, né, que veio da pergunta, mas poderiam ser outras músicas, obviamente, músicas que fazem parte do seu contexto, né? O seu caminho de casa para a escola, o caminho de casa para a igreja.
você está escutando coisas, você está vendo coisas. Você não se influencia só pelo que você ouve, mas você se influencia pelo que você vê também, né? E às vezes a gente termina se limitando, perdendo de enriquecer a própria música cristã, porque a gente deixa de lado algumas coisas que não são necessariamente profanas, mas seriam seculares. Então a ideia não é realmente inibir, mas refletir sobre isso realmente, porque as influências ocorrem, né? Eu entendo, porque, por exemplo, eu gostava muito da poesia do Vinícius de Moraes. E ele não acredita absolutamente nada do que tem. Algumas poesias dele são poesias, entendeu? Que eu só posso dizer são espíritas, né? Então, exaltando, enaltecendo uma entidade que entendeu? Eu não posso enaltecer nem exaltar, né? Eu tenho um outro compromisso de vida. Mas tem coisas que ele escreveu e fez que são sublimes. Então, eu não sei, eu tiro o chapéu. Na verdade, o professor Thurman Bryant, que foi meu professor de Teologia e Vida na Faculdade Teológica Batista em São Paulo, ele dizia assim: toda verdade vem de Deus. Então, quando alguém diz uma verdade, ele pode ser o próprio diabo. Aquela verdade veio de Deus, não é que o diabo falou a verdade. Aquilo que ele falou veio do céu, veio de Deus, porque toda verdade tem seu fundamento em Deus. Deus é a verdade absoluta. Então, isso me ajudou muito a entender muitas coisas, porque quando por exemplo, o Vinícius de Moraes tem uma poesia que ele diz assim: em tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Essa é uma poesia romântica, coisa mais linda. Quer dizer, eu vou demorar alguns anos para conseguir fazer qualquer coisa parecida para minha mulher, mas é maravilhosa, mas não tem nada a ver com o restante das outras coisas que ele fez. Mas não tem importância. Nisso que ele falou da beleza do amor de um homem por uma mulher, que é uma coisa que vem do Gênesis. Então, ele estava citando Deus sem saber, e talvez sem dar crédito. Isso não tem importância, é azar dele. A sorte minha, poder pegar isso e saber que isso aqui vem do Senhor, né? Então, enfim, está respondido. Com certeza. Faz parte da graça, né? Da graça comum. Não é? Exato, exatamente. Vou mudar um pouquinho de assunto. Já já a gente começa a prosseguir para o final. Tem uma pergunta aqui do grupo Lágrima Oficial. Olha, tem um grupo aqui, Lágrima Oficial. Veja que saudade desse LP, né? Desse grupo. Não sei se eles são... Quem são esses? Eu vou procurar saber até. Eles estão perguntando aqui por que não saiu, por que não tinha songs. Na minha discografia, né? Bom, Tu És Fiel, não sei por que não saiu, sinceramente. Eu não sei se eu tenho a matriz. A matriz é minha, me pertence. Mas faz tanto tempo, foi um trabalho tão antigo, que era só música, era só instrumental, e num certo sentido a minha vida pegou um outro rumo completamente. Eu não sei porque eu não coloquei mais na discografia, e nem sei se eu tenho a matriz ainda, mas já que perguntaram, vou até checar. E o outro trabalho de Christian Songs eu perdi, eu não sei onde está. Eu já fiz outras versões, já mudei letras daquelas que eu fiz naquele trabalho lá, que era uma fitinha cassete, só saiu em cassete, na verdade, de músicas que eu traduzi, gravei assim na correria, só para, quando eu fui estudar no Canadá, ter alguma coisa para mostrar que o canadense pudesse entender. Que era música brasileira, mas pelo menos a letra era em inglês, né? Então, mas boa pergunta, Lágrima. Eu vou atrás do prejuízo, vou procurar. Não sabia que não estava aí na discografia, né? Não, eu sabia que não estava. Aí eu venho com uma pergunta minha, na realidade, pensando aqui nos compositores. Eu queria ter uma ideia assim sua de como você vê hoje a luta dos compositores para registro e reconhecimento das suas obras, né? Porque assim, eu imagino que não deve ser fácil
as pessoas valorizam, obviamente, muito mais o intérprete, porque é o intérprete que vê, que faz conhecida a música a partir do seu rosto, da sua voz, né? Imagino que o compositor sofre um pouquinho quando alguém confunde sua música com a de outro, ou confunde a do outro com a sua e vice-versa. Eu acho que isso talvez seja algo complicado. Como você vê isso, assim, não só a questão dessa confusão, né, das pessoas, que eu imagino que é algo que é compreensível, mas dessa própria luta do compositor em se firmar e ser reconhecido. Uhum. Ah, eu não sei exatamente como te responder, porque hoje em dia existe uma toda uma toda uma indústria, vamos dizer assim, vou chamar de indústria, toda uma indústria que catalisa e canaliza ah, dezenas e milhares de canções que são produzidas todo dia. Então, é bem diferente, por exemplo, do tempo dos Vencedores, que você chegou a mencionar aqui. Quando o Vencedores começou a trabalhar, nós éramos um dos poucos grupos que viajavam, pelo menos viajavam o Brasil todo, de norte a sul, batendo nas igrejas, indo de uma em uma e cantando e tal. E ninguém gravava o que cantava, isso não existia, eram coisas assim. Então, quando aconteceu a música dos Vencedores, eu acho que foi uma conflagração de, de intenções divinas e assim que não dá nem para entender, mas naquele momento o que a gente fazia cresceu de uma maneira desproporcional. Ficou todo mundo cantava, a gente passava nas igrejas. Primeira vez, o pessoal só ficava assim, diferente, tal. Eles usam instrumentos, os instrumentos eletrônicos, tem bateria. Muitas igrejas não deixavam bateria, aquela coisa toda. Mas depois aquilo, no segundo momento, numa segunda passada pelas mesmas igrejas, você passava por lá, já tinha um conjunto igualzinho, tocando aquelas músicas. Era um filhote de vencedores que nasceu ali. E isso criou uma certa revolução. Não sei se fosse hoje se isso aconteceria. Hoje cada pessoa, e hoje não é caro você fazer uma gravação, você pode fazer na sua casa com o teu computador, com tantos os recursos, é bem diferente. Por conta disso, tem muito mais música sendo oferecida e por isso que muitas vezes a gente acha que a qualidade caiu. Eu discordo, pessoalmente, de que a qualidade tenha caído. O que eu acho que é mais complicado hoje é que tem tanta coisa que, vamos dizer assim, tem muita coisa que não vale a pena mesmo. Mas eu nem tinha isso antes, eu nem tinha conhecimento disso, porque ninguém ia gravar uma coisa que não tivesse pelo menos uma certa aceitação. Então, eu não sei como dar esse pulo aí. Honestamente, eu acho que é favorável, é bom para o autor quando uma outra pessoa grava a sua música, quando especialmente se o intérprete já for uma pessoa conhecida, já for uma pessoa que tem uma certa projeção. Então, a música dele, por exemplo, eu estou fazendo essas traduções das minhas músicas aqui. Se eu cantar essa música, aí no Brasil, eu sou Guilherme Kerr, as pessoas me conhecem. Aqui no Brasil, eu não sou ninguém. Guilherme Kerr, quem? Qual? Aonde? Né? Não existe. Então, para mim, por exemplo, se um artista americano gostasse de uma canção minha e falasse, olha, eu queria gravar essa aqui, isso seria para mim um empurrão, seria a mão na roda. Se um artista conhecido, que as pessoas respeitam, que as igrejas cantam, etc. O artista ou grupo, sei lá, pegasse uma música minha e falasse, nós vamos gravar, vamos fazer isso aqui e tal. Seria muito bom para mim. Embora, é claro, a banda que ia ficar, ou a pessoa que ia ficar conhecida pela música e não eu. Mas, de uma certa forma, também eu, porque aqui na América, diferente do Brasil, o direito autoral, o respeito ao autor e ao compositor é sagrado. Você não pega a música do outro e sai fazendo como se fosse sua, aqui isso não existe, né? Então, claro, isso seria proveitoso para mim se isso acontecesse, né? E, enfim, eu não me incomodo das pessoas cantarem as minhas coisas. Aliás, toda hora eu recebo, vamos dizer assim, apelos para eu queria gravar isso aqui, gravar aquilo ali. Eu já tenho até um grupo que cuida para mim dessa parte dos direitos autorais, porque
eu acho que é importante respeitar, falar, olha, conversa com essa editora, onde estão os meus direitos lá e define com eles, né? Para não ficar constrangido toda hora, né? Porque todo mundo está fazendo trabalho voluntário, gratuito e tudo mais, todo mundo quer que... Entendeu? E eu não me incomodo, eu só acho assim, se você for ganhar da minha música, for comercial, é justo que você pague os direitos autorais, que não é nada, é uma quirera perto do todo. Então, enfim, essa é outra briga e outra conversa para um outro dia, mas eu acho importante a gente encontrar os espaços, e hoje mudou tanto, então é importante você saber usar a mídia social, aprender, você tem que ter uma santa paciência, sabe? E falar assim, olha, não adianta rejeitar, é que nem a gente rejeitar, não acho que o culto virtual funciona. Você não acha até começar o Covid. Depois que começa, você fala assim, culto virtual, ótimo, porque tem muita gente da igreja assistindo e estão felizes, estão sendo alimentados, estão agradecidos, estão sentindo pastoreados. Bom, então, quer dizer, não adianta a gente brigar contra o futuro, né? Eu acho. Então a gente tem que aprender os caminhos também de como que você faz para promover de uma maneira sadia e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tem esse lado, como é que você faz isso sem vender a sua alma, sem se perder no caminho, sem mercantilizar completamente a sua arte, ou sua música, ou sua fé, ou seja o que for, né? Então, mas acho importante encontrar esses caminhos aí, direitinho. É exatamente que eu estava lembrando até que você já teve uma produtora, GQR Produções, mas que agora é uma fundação, não, eu estou falando errado. É um projeto, ministério, exatamente, que você tem que também trabalha nesse sentido, né? Não só do ministério, mas também de pensar nos direitos autorais, né? Exato, e criar as músicas, e colocar nas plataformas, e daí as pessoas... Hoje em dia ninguém compra CD mais, a não ser que você esteja presencialmente em algum lugar, que esse ano não aconteceu, mas é que as pessoas querem levar um CD como lembrança. Mas às vezes nem tem lugar para tocar o CD mais, não, entendeu? Está mudando. No carro não tem. Então, o que você ouve hoje é alguma plataforma digital que tem a sua música e ela vai comprar através de um... Entendeu? Às vezes ela compra uma mensalidade e ela ouve a tua música como parte de um todo. Então é um processo assim, e que você tem que confiar profundamente na máquina, porque você não tem como acessar quem que ouviu, quantas vezes ouviu. Eles te dão um relatório, mas como é que você pode saber se é verdadeiro ou não é, e quão verdadeiro? Quer dizer, você tem que confiar. Falar assim, ok, então beleza, manda aí, que muita gente possa ouvir e tudo. E, de fato, quando começa a ouvir, eles acusam, eles falam para você, olha, essa tua música tá indo bem, tem alcançado bastante gente e tudo. Então, é um outro mundo. É verdade, é verdade. Eu vou começar a prosseguir para o final, que a gente já está há quase 2 horas e nós não estamos todos no Brasil, né? Nós temos alguns no Brasil, alguns nos Estados Unidos, alguns em Portugal. Lá em Portugal já passou da meia-noite, não foi? Já deu, e a Adriana já estão no dia seguinte. Hoje já é amanhã. Aqui é 1h44 da manhã. Eita! Coitadinho. Mas tá tão bom que eu tô nem sentindo. Tá tão edificante essa live que eu nem sinto que tá tão tarde. Que bom. A gente está muito, muito, muito feliz de ter começado tão bem essa live com uma conversa tão legal. Mas eu preciso prosseguir para o fim, porque Guilherme precisa dormir também, a gente precisa dormir, as pessoas... O povo está cansado de um dia de trabalho. O professor Robson veio... A vida continua, né? O professor Robson veio de uma aula no primeiro horário, né? Lá no seminário. As pessoas estão trabalhando, né? Tem coisas para fazer. Mas este é o momento agora dos agradecimentos. Eu queria começar agradecendo ao pastor Guilherme. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e com essa docilidade nos presenteado com esse momento tão instigante, tão significativo, que é poder falar de arte e de como o nosso Senhor pode ser engrandecido através dela, né? Muito obrigada. Que Deus continue abençoando seu ministério a cada dia.
queria agradecer muito também ao pastor Marcos Bittencourt, que topou estar nessa live conosco, entrevistando tão gentilmente. Muito obrigada. Mergulhou de cabeça no projeto, né? Mesmo com tantos compromissos que o senhor tem durante a semana, tem a clínica, tem a igreja, tem o seminário. Muito obrigada, porque foi assim, aceitou na hora. Digo, valeu, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, porque eu me senti abençoado, né, por tudo que foi conversado aqui nessa live. Muito obrigado. Quero também agradecer ao professor Robson Ribeiro, que é assim, o nosso tesouro intelectual, tá? Ele é é verdade, eu não estou mentindo, não estou mentindo. Ele é o representante da cadeira de composição do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e é a pessoa ideal para fazer essa parceria conosco, para produzir juntamente com o Coro Sinfônico essas lives, esse projeto de lives que a gente tem, que vai falar com compositores, que são a fonte das músicas que a gente canta, né? Sem os compositores a gente não tem música para cantar. Então a gente resolveu valorizar os compositores neste semestre. Então muito obrigada, professor Robson, por ter aceitado esse desafio. Eu que agradeço, Radassa, suas palavras gentis. E essa é a produção mais fácil que eu já fiz na vida, né? Porque eu não faço quase nada, quem faz tudo é Radassa, gente. Então, eu dou ideias. Radassa, que tal isso? Que tal aquilo? Aí, pronto, ela faz. Legal. Obrigado, Radassa. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada. Mas essa propriedade intelectual, ela é rara, ela é muito importante. Eu não posso prescindir dela, não é verdade? A gente faz a execução. E finalmente, mas não menos importante, eu quero agradecer, porque assim, eu não faço tudo sozinha. A gente faz algumas coisas, mas eu tenho uma diretoria do Coro Sinfônico, assim, que não está atrás, está à frente junto comigo. Então eu queria agradecer a nossa diretoria que está aí nos bastidores, cuidando de tudo para que essa experiência remota seja a melhor possível. Então, eu queria colocar eles na live aqui, só para vocês verem quem está com a gente aqui. Eu não estou vendo o Dário, mas a Bi, que é a nossa presidente, ó ela aqui. Boa noite, minha gente. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada. Eu vou agradecer a Bia em nome da diretoria toda, que eu não estou vendo a imagem aqui de Dário aqui embaixo. E para encerrar, eu gostaria de pedir para Guilherme Quer deixar uma mensagem para nós, para o Coro Sinfônico e para a nossa igreja contemporânea, né? E depois encerrar cantando uma música para a gente. Pode ser? Pode ser. Com isso a gente se despede. Mas eu vou pedir a vocês que fiquem atentos, porque já já a gente vai dar uma palhinha do que virá. Legal. Pastor Guilherme. Tá bom. Eu só queria deixar um cheirinho, um carinho para vocês todos. Agradecer demais, Radassa, agradecer a todos que participaram e tornaram essa interação tão gostosa, tão bonita e tão fácil, tão leve, né? E para mim isso é uma coisa muito importante. E a palavra que eu queria deixar é a palavra de Atos, dessa música que eu vou cantar, que é uma das prediletas minhas, que eu fiz junto com o Jorge Heder. E essa aqui nasceu, eu estava falando como que às vezes as músicas nascem, essa nasceu que o Jorge já veio com a melodia toda pronta, e quando ele cantou, eu estava ensinando o livro de Atos na igreja e pregando, e esse trecho do livro de Atos, essa vida em comum, a beleza que a gente vê ali em Atos capítulo 2, no finalzinho do capítulo, no capítulo 4, também no finalzinho do capítulo, de que eles tinham uma vida tão linda, né? Que a gente se torne uma igreja, que a gente venha a ser uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja viva, mas uma igreja atraente, porque diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, que eles repartiam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, quer dizer, um ia almoçar ou jantar, ou tomar um café na casa do outro,
repartiam suas refeições, perseveravam no templo, perseveravam de casa em casa, havia grupos pequenos, células nas casas, oração, perseveravam na oração, na comunhão, e essa era a vida da igreja. E depois a gente fala assim, e o evangelismo? Como é que eles levavam as pessoas a Cristo? Então, diz assim, eles tinham essa vida tão linda entre eles, e o autor de Atos, né, Lucas só diz assim, e o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. Então, o meu desafio é o seguinte, a gente deve ter uma vida tão, tão bonita, tão atraente, que as pessoas queiram seguir a Jesus, que elas olhem para a nossa vida e digam assim, eu não sei o que é que você tem, mas o que você tem é muito bom. Então eu preciso disso aí também. Venham até nos perguntar o que é que nos faz feliz, o que é que nos faz viver uma vida de comunhão. Pelo amor, Jesus também falou num outro lugar, nós seríamos todos conhecidos como seus seguidores. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que nós tivemos uns para com os outros. Então, essa música, essa passagem da Escritura mexeu demais com o meu coração. Quando o Jorge cantou aquela melodia, que era só um lalaiá inicialmente, essa letra foi se formando no meu coração. E eu fico feliz que ela tenha se tornado uma música e que tantas igrejas hoje cantem para todo lado, né? E Deus abençoe vocês, eu vou tentar cantar aqui para vocês, tá bom? Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só no coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Laraiá, laiá, laraiá, laiá, 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 lará, laraiá, laraiá, laiá. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês e permaneça com vocês, hoje, agora e para todo sempre. Amém.